Atenção para essa informação, porque pesquisadores da Universidade Federal do Piauí estudam um indivíduo que foi encontrado por um morador lá em Colônia do Gurgueia, que fica no sul do estado. De acordo com a pesquisa, os restos humanos apontam para um idoso que viveu há mais de 4.000 anos atrás, lá na região. 4.000 anos. E o estudo desse cadáver, desse corpo de mais de 4.000 anos, está fazendo com que os pesquisadores descubram coisas importantes a respeito da história do nosso estado. Indira Gomes traz os detalhes. Não é uma múmia, mas é como se fosse. É em parte uma múmia, é um indivíduo que foi parcialmente mumificado por um processo natural. Ou seja, ele morreu, ele foi enterrado numa gruta e porque o local é abrigado, é quente e seco, uma parte dele se decompôs, mas outra parte mumificou. O material foi encontrado em 2013 em uma gruta no povoado Lagoa Cercada, na zona rural de Colônia do Gurgueia, e foi doado à Universidade Federal. Mas na época não existiam bioarqueólogos aqui na UFP, que são os profissionais especialistas em estudar restos mortais de seres humanos. Eles devem voltar ao local desse sítio arqueológico em abril para procurar outros indivíduos e até as outras partes desse corpo, já que só o lado esquerdo foi encontrado. E toda essa pesquisa se deve ao seu Raimundo Nonato, agente de saúde, dono da propriedade, que reconheceu a importância desse acervo histórico. E é dele também a ideia de entregar aos pesquisadores essa machadinha que ele havia encontrado há mais de 40 anos e guardava consigo desde então. Ainda não é possível estabelecer uma relação entre as ferramentas e a ossada. As peças estão no Museu de Arqueologia e Paleontologia. Os exames ainda vão revelar quando esse indivíduo viveu. Pode ter sido há milhares de anos. É possível dizer a data que esse indivíduo viveu? Olha, vai ser possível assim que nós fizemos a datação, que ainda não foi feita. Mas o que a gente sabe é que enterramentos semelhantes, que foram escavados na Serra das Confusões pela equipe da Fundan, foram datados de cerca de 4.800 anos. E esses enterramentos que a Fundan escavou foram feitos de uma forma semelhante, ou seja, o tipo de enterro é o mesmo. A análise dos ossos e tecidos diz muito. Informa sexo, idade e até as condições em que essa pessoa viveu. Pela avaliação das unhas, é possível saber até a alimentação e de que fontes bebia água. Os primeiros dados já são reveladores. Era um homem, morreu com mais de 60 anos, tinha em média 1,65 m, era forte, saudável, teve uma vida bem ativa, mas na velhice sofreu com muitas dores. Ele tem patologias degenerativas em várias partes do esqueleto, ele tem artrose em várias vértebras, na articulação do quadril, na articulação do húmero com a escápula, ou seja, ele tem uma série de doenças que em vida são associadas à velhice e que devem ter sido bem dolorosas. Achados como esse podem indicar também os hábitos e até a cultura dos nossos antepassados. O homem de Colônia do Gurgueia usava adornos como colares de contas vegetais e foi colocado na gruta numa rede, o que ainda é costume para algumas tribos indígenas. Já havia registros de material têxtil em urnas funerárias, mas é a primeira vez que os pesquisadores coletam punhos de rede intactos junto a um corpo tão antigo. O que a tradição indígena nos diz é que a rede era um elemento de contato do morto com o mundo dos mortos, ou seja, era um canal. Os indígenas acreditam que o espírito sai do corpo através do punho da rede. Eu acho que é a primeira vez que se recupera um punho de rede inteiro, pelo menos até onde eu saiba. Então, o que acontece? Nós recuperamos o morto e nós recuperamos, teoricamente, a porta por onde ele deixou esse mundo para o próximo. Essas informações foram apresentadas em um congresso em Portugal. Os pesquisadores estão bem impressionados com o primeiro estudo paleobiológico feito na UFP. Isso é reconstruir, a partir do que restou de um indivíduo, a idade, sua história de vida e suas características biológicas. Esse estudo só reforça a necessidade de sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Estudar como essas pessoas viviam, como é que elas reagiam ao ambiente, quais
mas eram as soluções que elas davam para problemas que afetavam diretamente a saúde, diretamente na carne. Dá para a gente ter uma noção de soluções para o futuro.